One Piece capítulo 1055. Shanks o Ruivo e sua tripulação finalmente aparecem e o seu nível de poder mostrado é muito maior do que muitos imaginavam. Ele não só mostrou que seu poder não é apenas uma lenda, como mostrou também que no nível atual em que está, até mesmo o almirante da marinha treme na base ao sentir o poder do Haki do Rei absoluto que alcança os céus. Da mesma forma que um relâmpago surge e logo desaparece, é assim também que se propaga o Haki do Rei mais forte visto até hoje. E isto, galera, me fez acreditar que o Mihawk Olhos de Falcão muito provavelmente possui um Haki do Rei similar ao do Ruivo, pois já nos foi revelado no mangá que ambos os personagens já se enfrentaram várias vezes e essas batalhas aconteceram quando o próprio Shanks ainda tinha os seus dois braços. O que me deixa bem satisfeito, pois acredito que a alcunha que mais chega perto da de Rei dos Piratas é a alcunha de melhor espadachim do mundo, e não poderíamos esperar nada menos daquele que muito provavelmente será o maior adversário do Roronoa Zoro. Então vamos lá que esse capítulo tá bom demais, One Piece capítulo 1055. Logo que o capítulo começa, vemos que a capital das flores ainda está empolgadíssima festejando a liberdade. E não é para menos, né, pessoal? Afinal de contas, a gente pode perceber neste arco o quanto esta população sofreu com desgraças que iam desde a fome e até mesmo ao horrível destino de comer uma Smile defeituosa. Logo em seguida, a cena corta para a luta entre o Almirante Aramaki e os Bainhas Vermelhas. E gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu esperei a semana toda para ver esta luta e ver o nível de poder real que um almirante poderia demonstrar. Afinal, nós veríamos um almirante provavelmente tendo que enfrentar supernovas que acabaram de ultrapassar dois imperadores. E logo que a batalha se inicia, nós vemos que o Momo pede que a Yamato não se intrometa na luta, e a batalha segue com os bainhas atacando diretamente o almirante, e vemos que ele facilmente consegue drenar a força vital do Raizu e imobilizar os outros bainhas. A cena muda novamente e de repente vemos o Law e a Robin sendo guiados pelo Kozuki Sukiyaki para um porão que parece estar muito abaixo do nível do solo, e ele diz que manteve esta sala em segredo, pois é ali onde se encontra um poneglyph, mas que mesmo tentando encobrir este fato, o Kaido conseguiu descobri-lo facilmente, pois em seu bando havia um tritão, o Jack. E o bom dessa revelação é que agora a gente sabe que o Jack, que foi um personagem tão humilhado neste arco, teve realmente um papel importante para a história. A Robin rapidamente se indaga da necessidade de um tritão para descobrir a localização deste poneglyph em específico, e vemos a seguir uma cidade completamente imersa no próprio oceano e os rostos perplexos de Law e Robin. Sukiyaki então explica que há 800 anos atrás o país de Wano era maior em relação ao que ele é hoje e ficava localizado no mesmo nível do mar, e em algum momento foi construído um muro para cercar a ilha. E como resultado, as águas da chuva acumularam dentro do muro, inundando as casas e consequentemente as pessoas começaram a migrar para a parte mais acima da ilha e começaram a habitá-la. E vamos lá, pessoal. Algo que me chama bastante atenção nesta história é que, primeiro, será que realmente seria possível apenas com a força das chuvas que o nível da água subisse tanto a ponto de encher toda a altura da muralha?
Afinal, a gente já viu a força das águas em One Piece, como por exemplo o Aqua Lacuna lá em Water 7. No entanto, foi algo que previamente já havia sido bem desenvolvido, enquanto que em Wano ainda não tínhamos nenhum indício disso. E segundo ponto, o próprio Sukiyaki afirma que não conhece toda a história, mas que está revelando apenas o que ele sabe. E é aí que posso imaginar o seguinte, pessoal. Será que a verdadeira história do real motivo desta inundação não foi perdida com o tempo? Afinal, estamos falando de 800 anos de história que sumiram no tempo. E, na minha humilde opinião, ainda poderemos ter um maior desenrolar desta história e ser revelado que, na verdade, alguém fez isto com a ilha. E meu primeiro palpite seria de que alguém ou alguma arma foi usada para isso. E uma outra coisa que me vem à cabeça é que poderia ser o próprio Zunisha quem fez isto. E claro, já sei, né, que vocês podem estar me chamando de louco aí nesse momento, pois afinal de contas parece que o próprio Zunisha era quem iria ajudar o Momo a abrir as fronteiras quando ele apareceu lá no início do arco de Wano. E o Momo falou que não era tempo de abrir as fronteiras ainda. Então a teoria que tenho é a seguinte: será que o grande crime do Zunisha não foi exatamente ter fechado as fronteiras de Wano juntamente com o primeiro Joy Boy? E acredito que não fizeram isso para o mal dos habitantes daquele país, mas sim para poder protegê-los de alguma catástrofe ainda maior. E mesmo que tenham feito isso com boas intenções, o Zunisha foi então sentenciado a vagar a esmo pelos mares, esperando desde então a ordem de um Kozuki e assim poder se redimir de seus atos. Depois disso, a gente vê o Sukiyaki comentando que se eles forem mais para baixo, é dito que encontrariam a arma ancestral Pluton, mas que ele próprio nunca a viu. Mas o que mais me chamou a atenção nesta cena foi a Robin dizer o quanto estavam próximos de chegar em Long Tail. Ainda nesta conversa, Sukiyaki disse que para remover Pluton é necessário derrubar as muralhas e assim Pluton seria libertada. E galera, notem a ênfase com que a palavra libertada foi usada pelo Sukiyaki e também pela Robin, o que pode ser uma dica do Oda do que pode ser a arma ancestral. Seria simplesmente uma arma mecânica ou alguma criatura misteriosa? Logo depois a gente volta para a batalha entre o Almirante Touro Verde e os Bainhas Vermelhas. E logo ele solta esta pérola: se Kaido ainda estivesse aqui, eu não teria vindo. E é aí, galera, que meu hype a favor deste almirante já começou a diminuir. Afinal de contas, o cara já chegou causando como se fosse o maior cracão da marinha. E por falar em decepção, galera, a gente vê que os bainhas e a própria Yamato estão presas pelos galhos do almirante que se transformou numa espécie de erva daninha gigante. Mas aí então o mais inesperado acontece. Momo Chorão, em sua forma de dragão rosa, consegue finalmente soltar um Boro Breath, que atinge diretamente o Aramaki, e Momo atinge mais uma vez, e aí ele é completamente queimado. Mas a gente vê que bem atrás do almirante, uma pequena muda começa a tomar forma. E a gente nota que o almirante reconstrói seu corpo a partir dali e retoma sua forma gigantesca de árvore yokai novamente. E quando ele se prepara para atacar brutalmente o Momo, eis que na próxima página surge um relâmpago negro cobrindo os céus. E a gente percebe que este hack insanamente monstruoso veio do bando dos piratas ruivo, do próprio Shanks. Ele está em seu navio e pergunta se a marinha não acha covardia ir atrás dessas mudas que acabaram de mudar a história dos piratas. E com uma fúria em seu rosto pergunta se a marinha
está com tanto medo assim da nova era. E rapidamente a gente vê o Touro Verde realmente se transformando no que ele é de verdade, a Vaca Verde. E o cara treme tanto na base que parece que vai cair de joelhos a qualquer momento. E é aí, pessoal, que ele solta a segunda pérola e a melhor frase desde a sua curta aparição. Abre aspas, eu não tenho a intenção de lutar contra vocês. Ainda não. Parei. Beleza. Fecha aspas. E, gente, admito que fiquei um pouco desapontado, mas a verdade é que nós ainda não vimos muita coisa deste personagem. E, aliás, com a chegada do Bando do Ruivo, a carga de personagens poderosos para ele enfrentar era de fato insana. Ele teve realmente que se mandar. Porque na real, né, galera? Quem tem caneco tem medo. E pessoal, logo em seguida a gente vê uma das melhores páginas. O Luffy juntamente com o Zoro, o Sanji e o Jinbe olhando ao longe a luta. E a gente percebe que eles já estavam observando desde o início. E o Sanji confirma que não será necessário a ajuda deles. O Jinbe ainda comenta dizendo que o hack de agora a pouco foi realmente impressionante. E o Luffy responde que não sabe de quem é aquele hack, mas que um rosto familiar lhe veio à mente. E galera, para terminar aqui, quero comentar com vocês esta página dos 4 ali em cima, tranquilamente sentados, sem demonstrar nenhum tipo de preocupação, mesmo em frente a um almirante da Marinha. E isso me fez lembrar de como foi a reação de quando o bando viu pela primeira vez um almirante da Marinha, ninguém menos que o próprio Aokiji. E naquele dia o bando inteiro entrou em desespero quando ele sozinho derrotou facilmente o trio monstro, e a tripulação nada pôde fazer, chegando a quase perder a vida da própria Nico Robin. E fazendo esta retrospectiva, ao comparar esta cena, me vem em mente tudo pelo qual o bando já passou e o quanto evoluíram. E agora nós vemos que estes 4 estão realmente no topo, e são poucos os que podem agora se equiparar ao Luffy e suas asas. Então galera, se vocês, assim como eu, curtiram demais esse capítulo de One Piece, ativa aí o teu hack supremo e vai dando um like aí nesse vídeo, compartilha e se inscreve no meu canal que você vai estar me apoiando muito e me incentivando a trazer mais conteúdo como esse. Então valeu galera e até a próxima!